todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos novamente a essa casa. Que tenhamos um ano de 2019 com muita saúde, muita paz e, claro, com muito amor e fé. Hoje é sempre para mim, uma emoção o término e o início do ano. Não que durante o ano também não seja de muita emoção, mas o início principalmente pela saudade. Parece que nós ficamos aí uma eternidade longe da casa, longe dos amigos, longe da espiritualidade. Então, é uma satisfação enorme estar de volta. E nós começamos hoje com a grata satisfação de ter o Navarro com a gente, abrindo o nosso ano no primeiro trabalho do ano. Amanhã nós voltamos na segunda-feira com o atendimento mediúnico, paz e o estudo do Evangelho. Na terça-feira retomaremos também os trabalhos da sopa. A partir das 2 horas da tarde, as meninas estão aí na cozinha, começando a preparar a sopa. Quem tiver interesse em participar, venha na segunda-feira, converse comigo ou com a Bá, que nós vamos direcionar para poder ter autorização para trabalhar na sopa. O mesmo com relação à entrega. A entrega nossa, nós pedimos que cheguem aqui até as 6h15 no máximo da tarde. É um trabalho aberto também, mas tem que ter autorização da espiritualidade. Então, quem tiver interesse, vai ser uma satisfação tê-los com a gente nesse trabalho, mas obrigatoriamente por ordem da espiritualidade dessa casa, tem que passar primeiro com eles para ter autorização. Na quarta voltamos também à noite, às 7:45, com o nosso estudo, e esse ano nós iniciaremos o estudo do Livro dos Espíritos. Voltaremos a estudar o Livro dos Espíritos. É um estudo aberto a todos, é um estudo dinâmico, é um estudo que todos participam, tirando suas dúvidas, todos leem, todos perguntam. Alguns que já estão com a gente há muito tempo nunca perguntaram nada, mas isso é de cada um. Então, esse trabalho de estudo vai estar comigo, com o Zé Chamelete, com a Ierta, com a Bá, com o Roberto. Cada dia um vai conduzir o trabalho. Então, convido a todos a participarem, porque é só um estudo que nós vamos crescer, nós vamos nos elevar um pouquinho. Lembremos do amai-vos e instruí-vos. Então é um trabalho aberto também. Quem quiser, não tem inscrição, não tem absolutamente nada. Venha, se tiver o Livro dos Espíritos, traga, chegue 7:45, porque às 8 horas nós começamos. Então, fica o convite para todos. E vem para cá, Navarro, vamos dar início ao nosso ano. Como sempre, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Pode, fica à vontade, você pode usar a lousa, o que você quiser. Se quiser chamar alguém para vir te assessorar, te dar água. Não, vou pedir para alguém vir fazer a palestra no meu lugar. Aí eu tenho que... Vamos começar, como de costume, sortear um livrinho para a gente... Vamos lá. Não vai ter esse. 5,9.
Não, 50, 50. 27. Ué. Foi do banheiro? Ué. Fala um número, Navarro. Fala um número. Que não seja o teu. Aliás, eu não peguei a mensagem. É número 20. Sinal verde do Chico. De bolso. Eu estou vendo, eu não te conheço, é a primeira vez que você vem aqui no centro. Então vai levar também o Evangelho. Aqui dentro tem um roteiro do Evangelho no Lar. É costume nosso. Toda primeira vez que a pessoa vem no centro ganha um Evangelho. Tem mais alguém que vem pela primeira vez? Uma boa leitura. O Oceander diz, Navarro, que o Evangelho é o melhor livro de autoajuda que existe. E eu digo que é o livro que todo mundo tem que ter na cabeceira. Então, gente, tem alguém que não tem o Evangelho, mesmo que não seja a primeira vez? Então, vamos lá. Navarro, a casa é tua, fica à vontade. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Com muita alegria, voltamos ao amor e fé. Queria inicialmente pedir desculpas pelo transtorno causado. Claro, tivemos que desmarcar por conta da profissão a nossa última palestra, uma quarta noite, e isso é meio desconfortável. Eu sei que foi de última hora, peço desculpa. Mas vamos iniciar o ano trabalhando bastante. O trabalho vai lapidando os nossos espíritos. Todos nós já ouvimos dizer, quando nós já falamos, que a vida é um eterno desafio. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar hoje, sobre desafios. Aliás, gostaríamos de conversar sobre o maior desafio que nós temos aqui na Terra. Ou poderíamos perguntar qual é, ou quais são os desafios do homem inteligente na Terra, do ser inteligente. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 7 a missão do homem inteligente na Terra. Então, se nós estivermos meio perdidos aí na vida, não sabendo exatamente o que fazer, caindo num vazio existencial, é só ir ali na única mensagem do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Protetor, Ferdinando, nos fala qual é a nossa missão de vida aqui na Terra, das pessoas que têm um mínimo de inteligência, nós. Mas nós não queremos falar da missão do homem inteligente, embora vamos tocar no assunto. Nós vamos falar sobre o desafio dos homens, do ser inteligente na Terra, o maior de todos eles. Nós não poderíamos começar senão pela questão 23 do Livro dos Espíritos, que é onde Allan Kardec questiona se os espíritos, o que é o espírito, e fica definido desde então que o espírito é o princípio inteligente do universo, ou seja, é um ser que tem uma capacidade toda própria de pensar, de refletir, de meditar, de planejar, de aprender, portanto, mas também de ensinar, de resolver problemas, de criar problemas para serem resolvidos. E esse é um dos aspectos da inteligência nos dias de hoje. A possibilidade que nós temos, não de fugir de problemas, mas de criar problemas para que eles sejam resolvidos para melhorar a nossa condição de vida. Então, o espírito é um ser que foi criado simples e ignorante, lembrando os princípios básicos, e que vai um dia atingir a perfeição, conhecendo todas as coisas, né? Nós temos como exemplo de espírito que já atingiu essa condição nosso Senhor Jesus Cristo, que é o guia e modelo da humanidade em marcha,
o espírito mais extraordinário que já passou por aqui, um com o Pai, portanto perfeito para a criatura, e que nos apontou vários caminhos. Mas o que é ser inteligente então? Ora, o primeiro aspecto que se levanta quando se fala em inteligência é o aspecto intelectual, onde a gente demonstra com muito mais facilidade aquilo que nós sabemos. E isso, desde sempre, o que mais tem preponderado para o desenvolvimento da natureza humana aqui na Terra é o aspecto intelectual. Tanto que as conquistas todas que nós temos hoje são fruto de seres que pensam. E o que é ser inteligente intelectualmente? É ter uma capacidade de conhecer, de armazenar, mas também fazer uso disso. Porque não adianta nada nós conhecermos se nós não fizermos uso. Ora, é interessante a gente passar em revista essa questão. Por quê? O primeiro aspecto, então, tem a ver com aquilo que nós conhecemos como QI, que é o quociente de inteligência. Em 1905, foi proposto a Alfred Binet uma problemática. Alguns alunos tinham uma dificuldade imensa de aprender determinadas matérias. E aí os pais se reuniram e foram falar com ele, que era um educador, um homem envolvido na questão da psicologia e do aprendizado, para ver qual seria a solução. E Binet foi pesquisando, sempre acompanhado, e acabou por chegar a duas conclusões. Primeiro, que todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa, desde que se use um método, um mecanismo adequado. Então não é porque uma pessoa tem deficiência em matemática que não possa aprender matemática, o outro tem deficiência em línguas, não possa aprender línguas. Todos nós podemos aprender, desde que se crie um ambiente favorável dentro da cabeça do aprendiz, quanto do método para alcançar. Ele chegou a essa conclusão. Mas ele também chegou a um teste onde começou a se definir justamente as áreas em que estavam falhando aqueles alunos. A partir desse teste, começaram-se a desenvolver outros testes que um dia chegaram ao teste do QI. O intelecto passou a ser mensurado, a atividade intelectual passou a ser mensurada. Em 1939, esse teste que antes era para crianças passou também para adultos. Alguém desenvolveu um teste para adultos. E isso revolucionou um pouco as coisas. Imediatamente os Estados Unidos começaram a fazer testes, aplicar testes de QI em jovens para mandar os melhores dotados para o fronte da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, pessoas com capacidade intelectiva para ganhar a guerra mais rapidamente, ou para resolver a problemática da guerra. Mas acontece que à medida em que se foi mensurando o intelecto, dando números, começou-se a descobrir, evidentemente, as características da sociedade humana. E em termos de intelecto existe aquilo que se chama a curva do sino. Ou seja, uma grande parte, a maioria de nós outros está na parte mais elevada do sino, que é onde está a média, por exemplo, de 90 a 110 pontos na escala de QI. Uma grande quantidade, uma parte está com limitações intelectuais, aqueles que têm suficiência intelectual, nós conhecemos, e a outra parte tem um número de QI, um índice de QI bastante alto. E esse tem sido o problema. Por quê? Porque as pessoas com alto índice de QI começaram a ser muito valorizadas, muito endeusadas, muito procuradas, admiradas. Mas a pergunta que se faz é: basta um QI elevado? Embora hoje nós tenhamos outro QI, né, que é o QI de cor. Mas não é desse que nós estamos falando, nós estamos falando do quociente de inteligência. Basta uma pessoa ter um QI elevado para ser um ser humano exemplar? Basta ter um QI elevado para ser uma pessoa equilibrada? Viver bem? Ser feliz? Fazer as outras felizes? Não, nós sabemos que não.
Então o QI não é tudo. Ter um QI avantajado não é tudo. Nós todos conhecemos pessoas que têm um QI elevado e têm problemas existenciais, têm dificuldades de relacionamento, têm dificuldades em se estabelecer diante da problemática humana. E do outro lado dessa moeda, nós conhecemos pessoas extremamente simples, às vezes nem com escolaridade mínima, e que fazem pessoas felizes, são felizes, vivem de bem com a vida. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra necessariamente. Ter QI elevado não significa ser um ser humano naquilo que a gente poderia chamar de saudável. Mas é o QI, o intelecto, que desenvolveu todas as características do nosso planeta em termos de qualidade de vida material. Então as ciências vão avançando, as ciências econômicas, a ciência biológica, o conhecimento vai se avantajando, mas tudo isso é fruto do intelecto, mas sempre faltará algumas coisas. Por exemplo, Yuval Harari, que está muito em moda aí, um historiador PhD, nos lembra que nós temos hoje, os nossos maiores desafios são globais. São globais, não são mais desafios pessoais. Os maiores que nós temos são globais. Então ele cita, por exemplo, o primeiro deles, a forma como nós lidamos com o planeta. Por quê? É a nossa casa. E sem a nossa casa, a gente não vive. Se a casa cair, mata todo mundo. Então o intelecto fez a gente ter bastante conquista no campo material, mas ecologicamente nós estamos em risco. Nós estamos literalmente em risco. Nós já consumimos, nos dias de hoje, 1,7 vezes o que a Terra é capaz de fornecer. E isso vai chegar a um instante que vai falir, se nós não mudarmos as concepções. Ou seja, se não usarmos o intelecto para mudar o nosso jeito de vida, nós vamos esgotar a Terra, o planeta Terra. E todos nós olhamos, o planeta é imenso, cabe gente pra caramba, tem mares sem fim, mas nós estamos esgotando as possibilidades materiais do planeta. E é preciso pensar nisso. Então não é muito inteligente o que nós estamos fazendo. Nós estamos descobrindo coisas, mas não estamos sabendo utilizar isso. O interessante dessa questão da ecologia, e prestemos atenção no movimento da espiritualidade. O Greenpeace é o mais antigo de todos os movimentos ecológicos e ele foi fundado em 1971. No mesmo ano foi fundado, um pouquinho antes, uma entidade de pequeno tamanho aqui no Rio Grande do Sul, também foi fundada para cuidar do pensamento ecológico. 1971. Mas em 1960, Francisco Cândido Xavier psicografou um livro absolutamente extraordinário para o nosso dia a dia. Chama-se Conduta Espírita. Conduta Espírita. Nós estamos falando de 11 anos antes da criação do maior grupo ecológico do planeta. Conduta Espírita traz na sua lição número 32 qual deve ser o nosso comportamento perante a natureza. Que chama assim o capítulo, perante a natureza. É um tratado de comportamento ecológico que precedeu em 11 anos a maior estrutura de defesa à ecologia. Então a espiritualidade, usando a sua experiência, está indicando ao intelecto humano uma lição de comportamento ecológico antes mesmo dos problemas aparecerem. Antes de ser levantado pelo Dr. Lovelock, James Lovelock, a questão da hipótese Gaia, ou da teoria de Gaia, surge já a doutrina espírita falando como é que a gente deve se comportar diante do mundo material. Então a gente precisa pensar. Do outro lado, dando sequência à coisa, nós vemos a condição material ou econômica do planeta. As riquezas são imensas. Mas do que se trata?
intelecto hoje tem a ver com a economia. Todos nós sabemos isso. Vamos aos números para nós irmos identificando qual é o nosso maior desafio. Hoje, em termos de mundo, as 8 personalidades mais ricas do planeta, as 8 pessoas mais ricas do planeta, detêm nas mãos a riqueza de 3 bilhões e 200 milhões de habitantes, ou seja, metade da população mundial. A metade mais pobre está nas mãos de 8 pessoas no mundo. Temos noção disso, não? A metade da população mundial tem uma riqueza, pois essa metade está na mão de 8 pessoas. 8. Isso no mundo. E no Brasil? 5 pessoas detêm a riqueza de metade da população mais pobre do Brasil. Mas é errado ter dinheiro? Não é errado ter dinheiro. Mas e a questão social? Allan Kardec escreve em O Livro dos Espíritos o capítulo Lei de Igualdade, é uma lei moral. Ora, a questão inicial já diz claramente: somos todos iguais diante de Deus, porque estamos em busca do mesmo objetivo e, portanto, sujeitos às mesmas leis. A riqueza passa a ser, então, uma possibilidade reencarnatória, de forma que numa reencarnação a gente vem com o poder econômico, na outra a gente vem sem, às vezes por planejamento, vamos dizer assim, consciente, e às vezes pela questão compulsória. Kardec ainda faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual é a maior prova, a riqueza ou a pobreza? E eles dizem que em geral é a riqueza, porque embora a pobreza possa levar a gente a reclamar de Deus, da divina providência, da santa providência, a riqueza abre as portas de todos os excessos e viciações. O que para o espírito é mais complicado, porque as nossas tendências ainda são muito voltadas para a questão da satisfação material e da satisfação das paixões. Onde é que nós queremos chegar? Que há um desequilíbrio enorme nas classes sociais. E Allan Kardec vai perguntar ainda nesse capítulo Lei de Igualdade se as classes sociais são naturais diante das leis de Deus, e eles falaram que não, que classes sociais na Terra é coisa dos homens, não de Deus. Então quem cria a divisão entre quem tem e quem não tem somos nós mesmos. E se somos nós mesmos, um dia nós vamos ter que corrigir isso. Então, se a gente está numa posição confortável materialmente falando e usamos isso só para nós vamos ter que experimentar o outro lado da moeda. O que é muito fácil de acontecer, porque no mundo tem mais pobre do que rico. E não precisa nem reencarnar na África subsaariana, é só reencarnar aqui no Brasil mesmo, no Vale do Jequitinhonha. E olha que interessante, prestemos atenção, que a coisa fica complicada, e nós não estamos aqui querendo assustar ninguém, nós estamos querendo só esclarecer a nossa própria ignorância a respeito. Nós estamos falando que 8 pessoas no mundo detêm metade da população, metade da riqueza da metade mais pobre da população, e no Brasil 5 pessoas. No Brasil, daquilo que se produz hoje no campo, de 30% a 40% se perde até chegar na nossa mesa. Terrível isso. E por que é terrível? Porque no mundo hoje 850 milhões de habitantes passam fome. Nós estamos falando de 850 milhões de seres humanos, irmãos nossos, estão passando fome. Cerca de 16 a 20 milhões no Brasil. Desses 850 milhões, a cada 5 segundos morre uma pessoa de fome, ou decorrente da fome. Nós estamos falando em 5 segundos. A cada 5 segundos desencarna alguém no planeta vítima da fome.
tem alguma coisa errada, não tem não? Com a gente mesmo, não tem não? A gente tem a possibilidade de escolher a dedo o que nós vamos pôr na mesa da ceia de Natal, o que nós vamos pôr na mesa do Réveillon, o que é que a gente come, o que é que a gente não come. Vem quando a gente dá uma reclamada, mas isso de novo, não tem nada diferente nessa casa. Essa geladeira só tem isso. A gente entra no mercado, pode escolher, e enquanto isso, a cada 5 segundos, está morrendo alguém de fome no planeta. Está difícil esse discurso, gente? Vamos piorar ele um pouquinho, para depois a gente entender. Olha só a que ponto nós chegamos. O comportamento nosso é interessante, que é um desafio. E no campo do comportamento econômico, a coisa relacionada a isso é a seguinte. Estamos falando em termos de Brasil e são pesquisas, é só pesquisar na internet, dados confiáveis. Hoje no Brasil, gasta-se em média com animais R$ 295 por mês com cachorros. E esse montante, R$ 121 é com ração. Com gatos é um pouquinho menos, R$ 200 por mês e R$ 90 de ração mensalmente. E a cada 5 segundos, um ser humano morre na Terra. Gato e cachorro virou membro da família, diz a pesquisa. Nada contra. Os animais precisam ser bem tratados, são seres vivos, precisam ser respeitados, precisam ser mesmo objeto de carinho, de amor, mas eles não substituem seres humanos. E nós precisamos pensar nisso. Ora, se o brasileiro gasta R$ 90 por mês com gato, R$ 121 por mês com cachorro só de ração, ele poderia fazer alguma coisa como uma cesta básica, por exemplo, que aqui no Mufato Max custa R$ 55. Daria para aliviar a vida de alguém aqui em São José do Rio Preto, porque está cheio de gente passando fome? Por que é que nós não pensamos nisso? Ou por que é que nós agimos assim? Qual é a resposta? Todos nós sabemos. Ela está na questão 785 do Livro dos Espíritos. Trata-se do egoísmo, que só observa aquilo que serve e que é bom para nós mesmos. Então a maior chaga da humanidade, junto com o orgulho e que precede o orgulho, é o egoísmo. E esse é o maior desafio de todos nós. Vencer o egoísmo. O egoísmo sempre vai nos colocar em primeiro lugar em qualquer coisa, inclusive materialmente. E olha que interessante, nós todos, eu sei que não é o caso dos espíritas, mas nós vimos aí a corrida frenética para apostar na Mega Sena acumulada do final de ano. Eu sei que espírita não joga nessas coisas. Aí o repórter vai lá entrevistar aqueles que estão na fila. O que é que você faria se você ganhasse? Nenhuma pessoa diz, nenhuma. Eu já prestei atenção nisso. Se eu for um dos ganhadores, não. O que é que a pessoa fala? Se eu ganhar tudo, quer dizer, a gente não se contenta em ganhar um tanto que seja suficiente para dar uma amenizada na coisa. A gente quer ganhar na Mega Sena acumulada, mas quer ganhar sozinho. Tem egoísmo nisso ou não? É fato, isso em todas as vezes. Acumulou 2, 3 semanas, o repórter vai lá perguntar, a pessoa fala. E ninguém admite em ganhar em conjunto, quer ganhar sozinho. E aí, o que você faria se você ganhasse? É unânime. Primeira coisa é parar de trabalhar. Mas é lei da vida. Trabalhar é lei da vida. Jesus disse isso muito claramente. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Se você não vai precisar mais trabalhar materialmente para se sustentar, se você tem outras frentes de trabalho. E acrescentam, e eu vou sumir, vou viajar a vida inteira. Pô, ele vai sumir, o que ele quer dizer com isso?
Ele quer dizer que ele não quer mais nenhum pobre perto dele, a família, porque vai pedir dinheiro emprestado. O que é que está na raiz desse problema? O egoísmo. O egoísmo está na raiz do problema. Mas é interessante dizer, e vamos passar para um segundo aspecto, que isso aqui já deu para clarear bem do que se trata. Trata-se de um comportamento em que a gente quer o que há de melhor para nós e para mais ninguém. Tem muita coisa que a doutrina espírita vai explicar sobre isso, inclusive a questão da herança. Muitos são obrigados, depois de desencarnar, a permanecer acompanhando o processo das disputas das heranças, porque foi ele que levou àquela situação. Mas a ciência humana e o intelecto humano também, principalmente, vai buscando entender as coisas. E aí, voltando àquela questão de que o intelecto não é suficiente para fazer ninguém feliz, descobriu-se que o ser humano tem um outro tipo de inteligência, que é, todos nós já ouvimos falar, do aspecto emocional. Se o intelecto nos mostra o que fazer, o emocional mostra como se comportar diante daquilo que se precisa fazer ou que se deveria fazer. Se o intelecto tem a ver com solucionar os problemas, a inteligência emocional tem a ver com o comportamento diante do problema, ou diante das dificuldades, ou diante dos desafios. De que forma nós temos nos comportado emocionalmente diante das mais diversas possibilidades e situações da vida? Então, o quociente emocional mostra o quanto uma pessoa pode se sentir melhor comportando-se emocionalmente diante da problemática da existência. E convenhamos, a gente não tem tido um equilíbrio muito forte nessa área. A gente ainda, nós seres humanos, somos muito desequilibrados emocionalmente. Já somos quase 500 milhões de depressivos no mundo. 500 milhões. Ora, o que é a depressão se não a dificuldade da pessoa lidar com a vida que se apresenta para ela? Estamos minimizando o quadro, né? Não somos especialistas, estamos dizendo que uma pessoa depressiva é aquela que não consegue lidar com a sua própria vida, com a sua existência. Então tem alguma coisa errada com o lado emocional. Ora, mas nós sabemos que o lado emocional tem dois aspectos. Um aspecto que é o interior. E o desequilíbrio emocional estraga o nosso organismo biologicamente falando. Todos nós sabemos do impacto das emoções no funcionamento do corpo físico. Todos nós sabemos. As alterações funcionais, as alterações do nível de qualidade do nosso corpo físico tem tudo a ver com emoções, tanto para ficar doente quanto para curar-se. O efeito placebo está aí para nos comprovar isso. Do que se trata? Trata de conhecer as nossas potencialidades, de conhecer a nossa condição e de enfrentar com controle emocional justamente aquilo que se apresenta para nossas vidas, que nada mais é do que o tipo de vida que nós pedimos antes de reencarnar, e é um desafio para o espírito, para nós crescermos espiritualmente. Quando a gente se envolve nessa questão do comportamento material, nós estamos envolvidos tão somente num aspecto físico do planeta. O emocional nos mostra de que forma a gente deve agir com isso aí, sem impactar, no primeiro aspecto, com o nosso próprio corpo físico. Qual é o segundo aspecto das emoções? A vida de relação. A vida de relação. Quem de nós não tem na família um estupim curto? Ou às vezes somos nós mesmos, né? Quantas vezes a gente se deixa levar pelo bateu, levou? Eu não levo desaforo para casa.
Ou quantas vezes a gente fala, quem é que consegue manter a calma com um marido desse ou com uma esposa dessa? Como é que você quer que eu tenha equilíbrio emocional diante dessas dificuldades todas? Pois é, essa é a natureza do nosso desafio existencial e do desafio reencarnatório. Vencer com inteligência uma problemática que está dentro da gente. Porque emoção, convém a gente lembrar do grande professor Rodrigues Ferreira, psicoterapeuta, uma enciclopédia ambulante. Um dia eu ouvi ele falando numa palestra, e a partir de então eu comecei a falar para mim mesmo: ninguém tira aquilo que a gente não tem. Então ninguém tira a paciência da gente, ela não existe. Então eu não posso falar, minha mulher me tira a paciência. Não, eu não tenho paciência. Eu é que perco a paciência com ela. Não é minha esposa ou quem quer que seja que me irrita. Sou eu que me irrito com essa pessoa ou com aquela pessoa. Essa é uma opção comportamental minha. E ninguém tem nada com isso. Ah, mas as pessoas estão vivendo a vida delas e têm a sua abrangência com a minha vida em função do meu planejamento reencarnatório, segundo as minhas necessidades espirituais. Tanto isso é uma realidade que Jesus vai dizer no Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho comigo. Ou seja, essas pessoas difíceis que nós chamamos de adversário nada mais são do que oportunidades para educar o nosso espírito. Mas acontece quando eu penso desse jeito, que são as pessoas que me irritam, que me tiram a paciência, eu estou sendo egoísta, porque eu estou querendo que elas vivam de um jeito a me satisfazer. Então eu quero as coisas do meu jeito. Então, no campo das nossas emoções, a gente também é egoísta. A gente quer só para a gente. Mas convém lembrar do aspecto físico da coisa. E assim como a ciência, a partir dos estudos que foram demonstrados por Daniel Goleman em inteligência emocional, nós vamos encontrar na doutrina espírita, desde 1958, ou seja, antecede o livro Inteligência Emocional, que abriu as portas da ciência emocional. Nós temos Emmanuel, um livrozinho que todos nós gostamos, o tipo de livro que nós gostamos, que é pequeno, fino e de letra grande. Tudo de bom, né? Um livro pequeno, fino e de letra grande. Se não tira a nossa paciência de ler até o fim. Em 1958, Emmanuel escreveu pelas mãos do Chico Pensamento e Vida. No capítulo 15 e no capítulo 28, ele fala sobre doença e sobre enfermidade relacionada ao comportamento emocional. E se nós formos lá observar, o que nós estamos fazendo não é muito inteligente, não, em relação às emoções. A gente não tem sido inteligente no campo das emoções. Falta foco, falta treinamento, falta observar as nossas tendências e as nossas características e tomar a peito, corrigir tudo isso. Mas a roda segue e alguém, mais cedo ou mais tarde, chegaria num terceiro aspecto daquilo que é ser inteligente aqui na Terra. E todos nós provavelmente já ouvimos falar daquilo que se conhece como inteligência espiritual. Dana Zohar e o marido dela levantaram a questão. E quando se fala em inteligência espiritual, Dana Zohar não está falando em nome da religião. Ela é formada em física quântica, ela é filósofa e é psicóloga. Então ela conhece um monte de coisa relacionada à natureza humana. Então ela fala que o intelecto te mostra o que fazer, como fazer, o emocional como se comportar, e a espiritual vai mostrar se você está feliz ou não com aquilo que você está fazendo. É uma questão de posicionamento existencial. Aquilo que eu estou fazendo está me deixando feliz ou não está me deixando feliz? Ora, tem a ver com a sincronização entre aquilo que nós planejamos no mundo dos espíritos
e a aceitação das coisas que estão acontecendo. Para isso precisa ter conhecimento, precisa ter equilíbrio emocional, para chegar à condição espiritual. O interessante é que Dana Zohar fez inúmeras pesquisas, conversa e é consultora no mundo inteiro de grandes multinacionais, ou seja, ela está sempre em contato com pessoas altamente desenvolvidas no campo do intelecto, que têm controle emocional, mas que não vivem bem. E um dia ela fala isso no seu livro, que é essa inteligência espiritual. Ela foi dar uma assessoria numa grande multinacional na Europa, e um diretor tomou a frente do grupo que ela estava ali trabalhando e disse para ela: olha, no meu caso, 34 anos, salário top, família perfeita, esposa, filhos, condição de vida material de primeiro mundo na Europa. Mas o rapaz disse para ela: só que eu não sou feliz, eu não me sinto bem, tenho tudo, disse ele, para ser feliz: família, dinheiro, saúde e juventude. Quer mais? Não sou feliz. E aí, claro, ela vai identificar que ele não está feliz com o tipo de vida que ele leva, porque não é a condição material, não é a condição familiar por si só que nos dão a percepção da felicidade na Terra. Existem pessoas que são felizes com muito pouca coisa. Vou somar uma coisa com a outra, me permita. Sabe essa questão dos animais aqui, da ração, e a questão da felicidade? Eu tive uma lição uns tempos atrás muito interessante, me chamou muito a atenção. Alguns anos atrás nós estávamos distribuindo leite e pão à noite para moradores de rua. Morador de rua, no chão, come quando alguém está comida em geral. E chegou num determinado ponto da Avenida Badibacite, e à época, todos os domingos nós encontrávamos aquele senhor lá, e a gente percebia que ele, embora morasse na rua, ele trabalhava com um carrinho para recolher reciclado. Você percebia que ele era muito organizado, tinha uma tendência às coisas ser tudo muito limpinhas, naquilo que é possível, morando na rua. E ele tinha um cachorro, que todas as vezes que nós passávamos lá, estava amarrado com a correntinha dele no carrinho. E eu não me lembro em qual das oportunidades, mas eu cheguei nele um dia, eu falei para ele: o senhor vai querer pão e leite hoje? Ele falou: não, muito obrigado, hoje eu já jantei. O senhor quer um pãozinho e um leitinho para dar para o cachorro? Ele falou: não, meu amigo, isso aí é só narração. Interessante, não é? Natureza humana. Era um homem feliz morando na rua, criava o cachorrinho dele, ama o cachorrinho dele a ponto de só dar ração para o bicho. É um ser humano. Então ele é feliz lá naquelas condições, ou demonstra uma felicidade para a gente. Pois é, Dana Zohar então vai identificar algumas questões que mostram o quanto a gente é inteligente espiritualmente. Do que se trata ser inteligente espiritualmente? Bom, evidentemente tem a ver com controle emocional e tem a ver com o uso do nosso intelecto de uma forma positiva, não só para nós, mas para as pessoas que convivem conosco. A primeira coisa que Dana Zohar fala para todos nós é justamente relacionada à nossa posição diante da vida. O que ela fala? Tenha sempre bom ânimo, não se coloque como vítima diante da vida. Então é ser inteligente, espiritualmente falando, não se comportar como uma vítima do sistema, uma vítima da justiça divina, uma vítima do que quer que seja. É preciso enfrentar com coragem, quer dizer ela. O que disse Jesus mesmo? No mundo tereis sofrimento, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês poderão vencer também, porque poderão fazer mais coisas do que eu tenho feito. Então, se nós enfrentarmos a vida com ânimo, é sinal de que já estamos avançando
naquilo que a ciência já descreveu como sendo um terceiro aspecto, talvez o mais importante de todos eles, em relação aos desafios da vida, ou seja, ter ânimo para enfrentar as vicissitudes. E a doutrina espírita vai nos dizer que tudo aquilo que nós estamos passando nada mais é do que as nossas provas e expiações solicitadas ou não pelo Espírito, mas que, se não foram solicitadas, é de acordo com a lei de amor e de justiça. Consequentemente, nós estamos sempre vivendo aquilo que precisamos para fazer o que precisa ser feito e do jeito certo. Então, qual é o problema? O problema sou eu. O problema não é a minha família, o problema não é a minha condição financeira, o problema não é ter nascido no Brasil e nem ter nascido nesse planeta. O meu problema é de que forma eu estou lidando com a problemática existencial. Então é preciso ter bom ânimo. Ora, mas em função das minhas vidas anteriores e em função de tudo aquilo que eu já vivi, eu desenvolvi determinadas características comportamentais, sejam elas mentais ou fisiológicas, decorrentes evidentemente do princípio inteligente. E eu sou assim. Ou como diz a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e vou morrer assim. Não, a doutrina espírita fala diferente. E o que é que fala a doutrina espírita desde 1857? E Dana Zohar fala agora na virada do milênio. Você precisa se autoconhecer. O autoconhecimento é uma necessidade, ou seja, olhar para dentro da gente mesmo e identificar quais são as nossas características principais, básicas. Pegar essas características básicas e comparar com as orientações do Evangelho de Jesus, que são palavras de vida eterna, que vieram para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Significa dizer que conhecer-se é ver quais são as nossas tendências naturais. Navarro, como é que você quer que eu me controle emocionalmente? Eu sou neto de espanhol ou de italiano, sou sangue quente. Como é que você quer que eu me controle emocionalmente? Eu sou signo do fogo, eu sou de leão. Nós estamos jogando o problema para onde mesmo? Do lado de fora. Quando a gente busca o autoconhecimento, a gente começa a identificar o que há de errado em nós. E esse livro dos Espíritos que nós citamos vai trazer a opinião de Santo Agostinho a respeito. Um exame muito simples que todos nós podemos fazer, não importa quanto de QI nós temos, é muito simples. Passa em revista o seu dia e observe aquilo que você fez e pergunte se ninguém tem nada para reclamar de você. Simples, não é? Pois é, Dana Zohar vai dizer que a gente precisa tomar cuidado porque tudo que nós fazemos impacta na vida das pessoas. Tudo. Nós estamos entrelaçados, diz ela. Nós estamos entrelaçados um no outro. Perdão. Tudo que eu faço, seja dentro da minha casa, seja no meu ambiente de trabalho, seja na sociedade, impacta na vida alheia. Se eu jogo um palito de fósforo pela janela do carro, é só um palito de fósforo. Eu estou impactando na ecologia, na vida de outras pessoas. Então é preciso observar aquilo que nos liga com o próximo. E Jesus disse para nós fazermos para o próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós mesmos. Esta é a lei. E ela vai falar mais coisas. Ela vai falar para a gente ter, por exemplo, relacionado a tudo isso aqui, tenha compaixão. Ter compaixão significa ter um QS elevado. Compaixão é sentir com. Ou seja, é desenvolver em nós o grau de empatia, para que nós possamos atingir
o próximo naquilo que o próximo espera de nós, porque nós esperamos das pessoas e somos todos iguais. Consequentemente, eu vou compreender rapidamente que todas essas problemáticas e todas aquelas que ela nos aconselha, e é bom a gente dar uma lida nesse livro, tem tudo a ver com a luta contra o egoísmo. Ora, qual é o maior desafio então do ser humano na Terra? Vencer-se a si mesmo. Não é vencer os outros. Não é a competição intelectual, não é a competição material, não é a competição financeira, laboral. Eu preciso conquistar aquele cargo antes do fulano, eu preciso conquistar aquela gerência, eu preciso conquistar aquela diretoria. Não é nada disso. Nada disso. O nosso maior desafio ainda é conhecer a gente mesmo, descobrir o que é que nós viemos fazer aqui, descobrir o que é preciso fazer para quando a gente voltar numa condição melhor. A missão do homem inteligente na Terra, diz Ferdinando no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de mais nada, diz ele, é a gente não se vangloriar daquilo que conhece. Porque na Terra, por mais que se saiba, intelectualmente falando, é muito pouco diante de tudo aquilo que nós ainda temos para aprender. Não tem o direito, diz ele, o ser humano encarnado, de se vangloriar daquilo que sabe, porque a gente não sabe absolutamente nada ainda, diante daquilo que nós ainda vamos aprender. Esse é o primeiro aspecto dele. O segundo aspecto é relacionado à própria utilidade do atributo. O instrumento não diz para o que ele serve. Então, se eu tenho um nível de inteligência aqui na Terra, e lembremos da questão 371 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos que estão reencarnados nas crianças, por exemplo, insuficientes mentalmente, se são espíritos inferiores. Não. São espíritos, na maioria das vezes, muito mais inteligentes do que imaginais. E por que estão nessas condições? Quase sempre uma punição pelo mau uso da inteligência numa outra existência. Isso é sério. Isso é sério. Ora, basta um pequeno acidente, materialmente falando, para nós perdermos a capacidade cognitiva ou de relacionamento intelectual. Num processo reencarnatório, isso é muito mais fácil ainda. Todas as nossas mazelas morais estão registradas na nossa consciência e perpetradas no nosso perispírito, que molda o corpo segundo o planejamento reencarnatório. Ou seja, se no campo da intelectualidade eu ainda me comporto inadequadamente, ou maltrato aqueles que não têm o mesmo entendimento que eu, terei necessariamente que experimentar o outro lado da moeda, ou seja, vir aqui com uma certa insuficiência mental para poder passar o que eu fiz os outros passar. Mas Ferdinando ainda vai dizer que a missão do homem inteligente na Terra é conduzir as almas para Deus. Olha que interessante, o intelecto que tem que trabalhar a favor da vida do espírito. Nesse instante ele está mostrando para nós que aquelas pessoas que se vangloriam de serem ateus e agnósticos estão prestando um desserviço imenso para aquelas pessoas que convivem com elas e para si mesmos, terão que recuperar o tempo perdido mais à frente. Então a nossa obrigação, enquanto seres inteligentes, é realçar a vida, é valorizar a vida, porque além da gente influenciar as pessoas falando com elas, nós também influenciamos as pessoas dando exemplo de vida para elas. Ou seja, abandonar a crítica, abandonar a ironia, as reclamações, porque isso induz outras pessoas à mesma coisa. Então, se a missão do homem inteligente é conduzir-se para Deus, que é a busca da própria perfeição, e consequentemente agir em função daqueles que estão atrasados, também conduzindo-os para Deus, nós caímos uma vez mais no terreno do egoísmo, porque nós teremos como maior desafio
diminuir dentro de nós o egoísmo. E convenhamos, isso começa lá dentro de casa. Tem algumas coisinhas que a gente guarda, que a gente não quer que ninguém mexa. Até aquele pijaminha de malha que não serve para mais nada. Até aquele não sei o que eu ganhei quando era moleque e guardo até hoje. Quem de nós não tem um armário lá cheio de coisinha que poderia facilmente ser útil para quem quer que seja? Quem de nós não guarda um pouquinho mais das coisas achando que amanhã poderá faltar? A previdência não é errada, não é isso, mas o excesso é prejudicial. Então que nós saibamos enfrentar isso de frente. A doutrina espírita vem nos alertar sobre tudo isso aqui muito antes da ciência, que é preciso observar o que mais temos enraizado dentro de nós, segundo a questão 903 do Livro dos Espíritos, é o egoísmo. E que por isso mesmo deveria ser objeto de todas as nossas atenções, para que nós pudéssemos ceder para as pessoas lá dentro de casa o nosso tempo, os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, e lá fora a mesma coisa e mais as coisas materiais que nós somos capazes de ajudar no nível que nós nos encontramos. Esse final de ano tive uma lição, me permita, tive uma lição, mais uma, né? Porque a vida trabalhando com Jesus é só lição. E nós estávamos lá no nosso cafezinho fraterno, na palestra de quarta-feira que antecedeu o Natal. Depois da palestra nós temos um cafezinho fraterno, alguém traz um bolo, alguém traz um biscoitinho, uma bolacha, e já é cultural. E toda quarta-feira, depois da palestra, nós temos lá um cafezinho, tem um suco, tem um refrigerante. Acontece que a gente está numa região muito complicada, socialmente falando, solo sagrado. E assim que termina a palestra, sempre chega um ou outro ali em busca de comer alguma coisa, ou de levar o que sobra. E a gente sempre distribui. Na quarta-feira, que antecedeu o Natal, nós estávamos lá com o David. O David tem cerca de 8, 9 anos. Está sempre presente nas aulas de evangelização. A mãe dele toca sozinha a vida, com todos os seus problemas físicos. Ela pesa mais de 150 quilos, tem 4 crianças, uma delas tem anencefalia. E o David, ou seja, a vida é uma pobreza sem fim. E o David ficou ali, nós evidentemente pedimos para que se juntasse tudo numa sacolinha que sobrou para ele levar para os irmãozinhos. Nisso chegou o nosso amigo de longa data no Franciscano Xavier, o Zé Prego. O Zé Prego também é muito necessitado, tem lá, onde tem 8 filhos, não sei quantos netos que moram com ele, arrimo de família. E eu olhei para o Zé assim, a primeira, falei, nossa Zé, você chegou meio atrasado hoje, né? Agora não tenho mais nada para te dar. Foi quando o David me interrompeu e disse, tio, pega uma sacolinha, eu reparto o meu com ele. Nós possamos pensar nisso em 2019, naquilo que temos para repartir com os outros, seja no campo da alma, do espírito, seja no campo da materialidade. Um grande 2019 para todos nós, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos, muita paz. Só essa última lição que você nos trouxe, Navarro, foi para mim. Não, mas serviu para todos, eu tenho certeza absoluta, porque é o que nós temos que começar a pensar. A gente, na questão do egoísmo, pensa sempre primeiro na gente. Então, foi um prazer imenso tê-lo aqui de novo. É uma satisfação enorme. E lembremos todos nós que nós somos seres em construção, mas sempre há a chance de fazer a reforma. A construção é contínua e sempre temos que fazer as nossas reformas. E cada um de nós sabe exatamente onde e quando precisamos nos reformar.
Fica a dica do Navarro para que nós possamos, nesse 2019, fazermos diferente. Mas para isso, nós temos que arregaçar a manga, trabalhar em prol de todos os que estão ao nosso lado e os que não estão. Eu sempre digo que os maiores beneficiados no trabalho, seja dentro da casa espírita, seja na igreja, seja onde for, todo trabalho em prol do próximo, o maior beneficiado é o trabalhador. Então vamos arregaçar a manga e fazer a nossa parte. Reclamar é muito fácil. Arrumar desculpa também. Eu não tenho tempo. Tempo a gente faz. Então, que não seja no amor e fé. Francisco Cândido Xavier tem frentes de trabalho adoidado. Vamos fazer a nossa parte. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Pessoal, Sinta-se em casa. bom domingo para todos sempre. vocês, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe no trabalho. Que assim seja. Fique com Deus. Vamos aproveitar esse momento, então, e levar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade que tanto nos socorre, tanto nos protege, e agradecer por mais esta oportunidade, por mais este ano, que tenhamos muito trabalho, que tenhamos, meu Pai, saúde, que não percamos a fé, que possamos, cada um de nós, ao seu modo, ajudar aos nossos irmãos menos favorecidos, ajudar aos nossos irmãos que tanto precisam, para que realmente esse ano seja diferente. Obrigado por esta casa, por todo o amor que aqui é distribuído, pelo seu amor e pela sua luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Vamos à segunda parte do nosso trabalho, convido aos passistas para a nossa